uma igreja que contagia. Uma igreja que contagia. E o texto base nosso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do 6 ao 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 ao 10. Se pudermos colocar aqui no nosso slide. 1 Tessalonicenses 1, do 6 ao 10. Eu quero efetuar essa leitura com vocês agora pela manhã, agora à noite, amanhã pela manhã. E nós vamos trabalhar esses versículos de hoje até amanhã, pela manhã e à noite. Queremos trazer uma mensagem de salvação, uma mensagem evangelística. Ok? Amém, igreja? Vamos efetuar então a leitura, que está já aí na versão da igreja, na Bíblia Sagrada Almeida Corrigida e Fiel. Vamos lá? E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém, igreja? Quero convidar aqui à frente a minha digníssima esposa, minha querida Lu, para que ela ore nesse momento pela palavra que vai ser proclamada e a igreja possa absorver o máximo do que Deus tem para nós nessa noite. Deus, em nome de Jesus, Tu que sondas e nos conheces o nosso interior, sabes exatamente como está cada pessoa aqui. Nós estamos aqui, ó Deus, para Te ouvir, para ouvir a Tua voz. Já Te adoramos e vamos continuar Te adorando em espírito e em verdade, e Te pedimos, ó Deus, que o Teu servo Júlio César seja um instrumento vivo em Tuas mãos para semear a Tua boa palavra aos nossos corações. Derrama a Tua glória, a Tua unção e esconde-o atrás da Tua cruz. E, ó Deus, prepara cada coração aqui para receber a Tua palavra. Fala a cada vida de maneira única, de maneira singular. E, ó Deus, opera o Teu milagre aqui em cada coração, porque Tu sabes de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Há uma história bem antiga, que eu aprendi no começo da minha vida cristã. Essa história é lá do tempo do querido Rogério, do pastor Valdec, pastor Diógenes. E ela fala sobre uma igrejinha batista, pequenina, numa cidade interiorana. Igrejinha essa que contava com a oposição, com a inimizade de um ateu. Um homem que era um inimigo declarado do Evangelho. E aquele homem vivia falando contra a igreja, caluniando o pastor, difamando aquele povo, chamando-os de um povo sem propósito, sem sentido e sem significado. E naquela cidade do interior não havia corpo de bombeiros. Quando algum lugar pegava fogo, era um trabalho voluntário de toda a comunidade para dissipar as chamas. E eis que por um incidente, aquela pequena e antiga igrejinha batista pega fogo. E toda a cidade corre para lá. E no meio daquela confusão, cada um com seu balde, gente pegando água a rodo e jogando na igreja, eis que o pastor se depara com uma figura nada esperada. O ateu estava lá,
ajudando a apagar as chamas que consumiam aquele pequeno e velho templo. O pastor ficou tão embasbacado que ele não teve nem ação para tentar apagar o incêndio da sua própria congregação. Ele ficou admirado como o ateu trabalhava, indo e vindo, até que ele não aguentou, segurou o ateu e falou: rapaz, que alegria, até você está aqui. O ateu olhou para o pastor e só respondeu assim: claro, né, pastor? É a primeira vez que a sua igreja pega fogo. Irmãos queridos, irmãs amadas, nossas igrejas precisam ser incendiadas por Deus. Precisamos ter o cheiro da vida abundante, que atrai pessoas para o nosso convívio. Carecemos de apresentar algo que não exista em nenhum outro espaço geográfico da nossa cidade, e que faça com que as pessoas se interessem genuinamente por estarem em nosso meio, a partir daquilo que tem ouvido Deus fazer no meio da sua congregação. E por favor, entenda uma realidade espiritual que é essencial para você absorver o máximo daquilo que vai ser dito de hoje até amanhã. Sempre que eu usar o termo igreja, quando eu falar sobre o nosso tema, uma igreja que contagia, não pense que estou falando de uma instituição, de uma organização na terceira pessoa do singular. Ela, a igreja, sobre algo ou alguém fora de nós. Já perceberam como nós fazemos quando queremos criticar a nossa igreja? O que nós dissemos? A igreja não está bem. A igreja precisa de uma sacudidela do Espírito. A igreja precisa de um reavivamento espiritual. A nossa igreja carece de um renovo. A nossa igreja carece de fato, se levantar das cinzas em que se encontra e assumir uma posição de vanguarda. E nós falamos da igreja como se ela fosse algo que não tem parte conosco. Mas nós somos a igreja, eu e você juntos, somos o corpo de Cristo, e a igreja refletirá, espelhará aquilo que eu sou, aquilo que eu trago na minha vivência, aquilo que eu reproduzo no meu dia a dia, em meio à minha vida corrente. Portanto, irmãos, quando nós dissermos igreja, não nos esqueçamos dessa verdade fundamental: a igreja é você, a igreja somos nós. Então que esta palavra, ela sirva para nos levar a um autoquestionamento, a uma sondagem pessoal e particular. Eu não quero aqui falar por atacado, mas em nome de Jesus, eu espero que a palavra do Senhor, dirigida pelo seu Espírito Santo, fale a varejo aqui, de modo pessoal, particularizado, privativo para você. Então, eu queria fazer com você um exercício. Nesse momento agora, eu queria que você se abaixasse sua fronte agora, fechasse seus olhos, colocasse simbolicamente a mão no seu coração. Coloque simbolicamente a mão no seu coração e repita comigo as seguintes palavras: Senhor Deus, que a partir deste momento, meu coração esteja totalmente aberto para o poder do Teu Espírito, através da revelação da Tua palavra. Que meu coração esteja faminto, sedento, para ouvir a Tua voz. E eu, como igreja Tua, saia daqui renovado, renovada, pelo Teu Espírito Santo, para fazer a Tua vontade e cumprir o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho uma verdade, e se eu perceber que ela vai se esvair rápido, a gente vai entrar já no apontamento de amanhã para adiantar. Mas eu tenho uma verdade que a princípio ela é básica nessa noite. Uma verdade que é fundamental, uma verdade que é essencial. Ela serve de base, de alicerce para todas as demais que virão até amanhã pela manhã. E a verdade é a seguinte: uma igreja que contagia é uma igreja que tem Jesus como modelo. Amém?
Uma igreja que contagia é uma igreja que tem Jesus como modelo. Solta aí para mim o versículo 6. Volta para o versículo 6, por favor. Vamos lá? Para o versículo 6, que é o início de nossa narrativa bíblica. Olha o que diz aí. E vós fostes feitos nossos imitadores. Paulo falando aos Tessalonicenses. Paulo falando à igreja de Tessalônica. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. E do Senhor. E este Senhor está se referindo a Jesus. Paulo está dizendo de modo claro e enfático que aquela igreja tornou-se imitadora dele e do Senhor Jesus. Isto para Paulo era a mesma coisa, porque como ele diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, sede pois meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então imitar Paulo equivalia a imitar Jesus, porque ele não tinha outra fonte de vida, ele não tinha outro manancial de águas cristalinas de onde ele pudesse beber, era Jesus, e ponto final. Ele é a base, ele é o alicerce da igreja que contagia positivamente as pessoas. Tudo o mais que falarmos a partir daqui é secundário. Uma comunidade que recebe sobre si o nome de cristã, ela tem como prioridade seguir o modelo de Jesus e não o modelo passado por homens. Há alguns anos eu estava assistindo a um programa evangélico no Rio de Janeiro, de uma igreja muito famosa lá, não sei se o pastor Diógenes conhece, ou pastor Jorge, ou pastor Valdec, ou pastor Jorge também, a igreja Cristo Vive, do famoso apóstolo Miguel Ângelo. E aquele camarada foi um camarada que começou até bem, mas depois a vaidade, o orgulho, a cobiça fez com que ele se perdesse em uma série de heresias, inclusive. Mas eu estava vendo um programa dele, porque de vez em quando a gente tem a curiosidade de saber o que está acontecendo, e ali havia um grupo de vários pastores das suas igrejas, anunciando o horário de culto, e o apóstolo Miguel Ângelo no meio deles. Todos eram pupilos do apóstolo Miguel Ângelo. E em determinado momento foi passada a palavra para um desses pastores anunciar o que haveria de especial na sua congregação. E ele falou assim: escute, eu, como fiel papagaio do apóstolo Miguel Ângelo, estarei amanhã pela manhã falando sobre esse tema assim, assim, assado, como ele tem feito na igreja sede. Todos os pastores riram, o apóstolo Miguel Ângelo inflou o peito, se sentiu o cara, e eu falei, esse é o evangelho antropocêntrico, onde o homem ocupa a cadeira principal. E esta história real dessa igreja carioca reflete muito bem a real situação da igreja contemporânea evangélica. Nossas congregações estão cheias de fiéis papagaios, de Silas Malafaia, Ed Renekiewicz, Pastor Lucinho, Caio Fábio, André Valadão e outros. Mas reais imitadores de Jesus, nós temos bem poucos. Aliás, irmãos, fazendo um desabafo aqui, abrindo um parêntese aqui, está muito complicado pastorear hoje em dia. Porque antigamente a gente tinha um povo que era fiel, um povo que tinha raízes firmadas na sua própria igreja, um povo que ouvia a voz do seu pastor como uma voz de fato vinda de Deus, como sendo um arauto dos céus. Mas hoje a gente recebe um povo, pastor Jorge, que já vem com um monte de palavra aleatória na cabeça, com um monte de doutrinas, verdades entre aspas distintas. E só porque alguns camaradas têm o poder da mídia ao seu redor, eles são reputados como mais sábios, como mais inteligentes, como tendo maior autoridade espiritual pelo poder de alcance que têm. E assim os pastores das igrejas locais têm sido desprezados, abandonados, relegados a um segundo plano, por não terem o poder da mídia que estes figurões
tem por aí afora. Então está muito complicado pastorear. Pastorear hoje, e mais especificamente, pregar a palavra dentro de uma linha bíblica, é criar um combate, é se digladiar com os irmãos, é gerar polêmica, porque todos estão impregnados das mais variadas ideias. Mas a verdade, irmãos, é que nós precisamos nos voltar para a palavra, e precisamos resgatar o conceito do que significa ser de fato cristão, do grego Christianoi, um pequeno Cristo, imitador de Jesus. É este o sentido original, etimológico da palavra. Temos que resgatar o sentido do que é viver a vida cristã. Ser cristão é simplesmente ser semelhante a Jesus. Ser cristão é tão somente parecer com Cristo, naquilo que Ele falou, naquilo que Ele disse, naquilo que Ele viveu, naquilo que Ele experimentou, da maneira como Ele andou. Isso me faz lembrar de uma história interessante. Joey era um diabo encarnado na face da terra. Vivia agredindo a esposa fisicamente, os filhos também. Bebia até altas horas da noite. Todo o dinheiro do mês era gasto com prostitutas, com álcool, drogas. E a sua família vivia na míngua emocional, na míngua física, financeira. E aquele trapo humano, aquele ser decadente, ele tem um encontro revolucionário com Jesus, um encontro miraculoso com Cristo. E quando o Joey tem os seus olhos espirituais abertos, ele desperta para o fato de que a vida dele havia sido jogada em boa parte no lixo. E ele decide tentar recuperar o tempo perdido, se dedicando a toda sorte de trabalhos voluntários, os mais desprezíveis, os piores trabalhos, aqueles que as pessoas recusavam. E ele se anuncia como voluntário num centro de recuperação para pessoas que eram tiradas das ruas. Aqueles seres humanos que ninguém quer muito contato, aqueles seres humanos num estado deplorável tal que o próprio Estado já se esqueceu deles. Joey se dedicou a cuidar dessas pessoas. Era ele quem lhes dava banho, era ele quem lhes limpava em suas necessidades, nos seus vômitos, nas suas fezes. Era ele quem tentava restaurar a dignidade de cada um daqueles que chegavam ali. E eis que um dia, num culto da capela desse centro de recuperação, um pastor de fora pregando, fez o apelo para quem quisesse mudar de vida. E eis que um recém-chegado àquele centro levanta a mão e diz, no meio do auditório: eu quero ser como Joey, eu quero ser como Joey. E ele vem à frente chorando, e ele diz: eu quero mudar de vida, e eu quero ser como Joey. E o pastor, que não conhecia bem o ambiente, e também não conhecia Joey, o voluntário, que se dedicava aos párias, aos marginalizados como ninguém, o pastor chega e diz para aquele cidadão: você não tem que querer ser como Joey, você tem que querer ser como Jesus. O cidadão olha para a cara do pastor e pergunta: mas esse Jesus foi como Joey? Porque se ele não foi, eu não quero ser igual a ele não. Irmãos, entendam isso, por favor. Onde estão os braços de Jesus hoje? Onde estão os pés de Jesus hoje? Onde está a boca de Jesus? Onde está o coração de Jesus? Em mim e em você, para a glória de Deus. A nossa vida deve ser vivida de tal forma que as pessoas ao nosso redor vejam Jesus em nós, pois nós seremos talvez a única oportunidade de muitos poderem conhecer a Cristo, não por palavras, mas por gestos, pelo nosso testemunho, pelo nosso comportamento. E como é que nós descobrimos o que Jesus fez e falou? Como é que nós sabemos que tipo de modelo devemos imitar? Como é que eu sei como devo me portar à altura de Jesus? Através dos evangelhos, através das cartas, das epístolas. Eu entendo então, a partir do Novo Testamento, como Cristo procedeu enquanto esteve em nosso meio.
Para isso, então, eu preciso redescobrir a Bíblia em minha prática devocional, pois somente posso copiar, somente posso imitar aquilo que eu entendo, aquilo que eu compreendo, aquilo que se torna uma imagem mental. Vou falar uma coisa que me entendam, viu? Não estou desvalorizando nenhum destes exemplos, destas ferramentas, mas eu quero que você entenda o que eu estou falando. Nós temos que depender menos dos sermões do púlpito. Nós temos que depender menos dos sermões da internet. Nós temos que depender menos dos livros que nós lemos. E construirmos o nosso próprio conhecimento de Jesus a partir daquilo que meditamos nas Sagradas Escrituras. Vou falar para os irmãos uma coisa aqui muito séria. Eu tive excelentes professores de escola bíblica dominical em minha formação espiritual. Eu tive um grande pregador, o meu pastor, que está na mesma igreja lá há mais de 30 anos. Um homem que me catequizou espiritualmente. Mas, irmãos, apesar de todo o conteúdo absorvido naquela classe de adolescentes e depois de jovens, apesar de todo o conteúdo recebido do púlpito por parte do meu pastor amado, o que fez toda a diferença na minha vida foram as horas que eu me trancava no meu quarto e comia essa palavra, digeria, ruminava essa palavra, e o que eu aprendi está guardado na alma, é base de fé para a vida toda, e nada, nem ninguém, nenhuma heresia, nenhum modismo pode tirar do meu coração. Nós temos que pagar esse preço, irmãos. Precisamos nos voltar para a palavra. Lembre-se disso. Jesus, exclusivamente Jesus, tão somente Jesus, unicamente Jesus, apenas Jesus é o modelo a ser imitado por mim e por você. E qual foi o estilo de vida de Jesus? De tudo aquilo que nós temos de textos bíblicos, como é que eu posso tirar o suprassumo, a essência do que Jesus foi e fez? E eu lhes respondo: nós podemos entender de modo mais claro quem foi Jesus, como ele se portou a partir do Sermão da Montanha e mais especificamente do trecho intitulado como as bem-aventuranças. Quando Cristo nos ensina a lógica do reino, que não é a lógica desse mundo atual, quando Cristo nos fala sobre as virtudes que as bem-aventuranças contêm, Ele está, na verdade, se revelando, Ele está, na verdade, se abrindo, Ele está, na verdade, dizendo: ei, eu estou falando do que eu sou, eu estou falando de como eu vivo, para que assim como eu sou e assim como eu vivo, vocês sejam e vivam também. Então, é a partir das bem-aventuranças que nós compreendemos quais são as virtudes produzidas pelo Espírito Santo no coração daquele que foi banhado pelo sangue de Jesus. Porque quando Cristo nos ensina sobre essas qualidades, Ele não está falando de coisas que a nossa força de vontade pode produzir, que um livro de autoajuda pode nos orientar. Não! Ele está falando de virtudes que exclusivamente são originadas pela atuação do Espírito que nós recebemos quando cremos em Jesus. Então eu queria com você aqui agora, rapidinho, meditar nessas virtudes. Mateus 5, cadê? Está lá, né? Mateus 5, do 3 ao 12. Quero falar rapidinho sobre elas. Mateus 5, do 3 ao 12, rápido. Para a gente poder compreender o que é ser como Jesus. Olha o que ele começa dizendo. Primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, ou em algumas versões, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Entenda que ele diz pobre em espírito. Ele não fala pobre de espírito. Porque pobre de espírito, na nossa concepção atual, é uma pessoa mesquinha, é uma pessoa indigna, é uma pessoa que de fato não tem muito valor para se conviver, é desagradável, é invejosa. Mas o termo aí é pobre em espírito. Por quê? Porque significa aquele que decidiu descer do seu pedestal. Significa aquele que abriu mão de toda a vanglória. Significa aquele que foi capaz de olhar para o interior de sua alma, reconhecendo a sua pequenez, a sua miséria espiritual e a sua dependência total de Deus. É aquele que não ousa se arrogar diante de ninguém, por aquilo que possui, pelo carro novo, pela casa bela que mora, pela belíssima família que ele tem, não! Ele entende como Paulo, eu sou o pior dos pecadores. Isso é ser pobre em espírito. Mas aí ele continua e fala mais, bem-aventurados os que choram. Que choro é esse? Esse final de semana eu tive uma pancada, pastor Jorge estava comentando aqui, antes da sua belíssima canção. Eu ouvi pastor Diógenes e queria te pedir um favor, viu, pastor Jorge? Eu queria ouvir também o pastor Valdec também, não sei se vai ter condição, se ele vai estar por aqui amanhã, porque eu também conheço bem um homem ali cantando, viu? Então, pastor Diógenes falava sobre o sofrimento experimentado pela perda de pessoas amadas esses últimos dias. Irmãos, no último domingo, numa pancada só, eu perdi 3 pessoas amadas, 2 pastores do meu coração, e um irmão amado, irmão Arruda, que todos conhecem, Antônio Arruda, uma figuraça, um representante do nome batista na nossa região, e foi assim, uma pancada só. As pessoas estão sofrendo, nós estamos sofrendo, mas entendo o que eu quero lhe dizer, não é acerca do choro de quem perde um ente querido, que Jesus está falando aqui, não. Esse choro não é de ordem física, esse choro é de ordem espiritual. Esse choro é aquele clamor de alma que surge pelo pecado que prevalece ao nosso redor, pelas pessoas amadas e queridas que temos em nosso coração e que estão aprisionadas por Satanás, pelas injustiças que vemos serem cometidas a cada dia debaixo das nossas barbas. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sentem o peso do pecado desse mundo, porque eles serão consolados. Avançando, vamos lá? Bem-aventurados os mansos. Quem é o manso? O manso é aquele que não ousa fazer justiça com as próprias mãos. O manso é aquele que não retalia, que não revida o golpe no mesmo patamar, na mesma moeda. O manso é aquele que decidiu abrir mão de sua própria razão para que a glória de Cristo prevaleça através da sua atitude de alma. Vamos avançar. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Esta justiça é a própria santidade de Deus, a integridade que todo crente em Jesus deve possuir. Esta justiça é uma fome e uma sede por um viver que seja equiparável ao viver de Jesus, para que tenhamos rostos resplandecentes como o de Moisés, quando desceu do Monte Sinai, para que as pessoas vejam em nós a chama do Deus vivo, refulgindo por meio de nosso semblante, de cada palavra, de cada gesto. Justiça aqui é integridade, justiça aqui é equidade, justiça é fazer o que é o certo. Vamos avançar. Bem-aventurados os misericordiosos. O que é a misericórdia? É a capacidade de dar o contrário do que o outro merece. É a capacidade de perdoar, de caminhar a segunda milha, de oferecer a outra face. Irmãos, sem entrar em detalhes aqui,
nesse tempo de polarização política que nós estamos vivenciando, a igreja do Senhor está dividida. Estamos permitindo que questões que são supérfluas, passageiras e secundárias, tornem-se primárias, afetando a nossa comunhão cristã. Eu estava comentando com a igreja, pastor Jorge. Olha que situação escabrosa. Uma jornalista famosa da mídia secular trouxe a público recentemente um fato lamentável que mexe conosco. Ela estava sendo perseguida nas redes sociais por um determinado posicionamento político dela. E aquele cidadão dizia que iria estuprá-la onde quer que ela estivesse. Iria matá-la quando a encontrasse. E ela denuncia para a polícia digital que vai à fonte daquele tipo de assédio. E pasmem, irmãos, pasmem. Sabe quem era o camarada? Um pastor evangélico. Um pastor evangélico. Não sei se alguém aqui teve acesso a essa notícia. De uma igreja renomada, com fotos no seu Instagram de uma família respeitável, e era ele quem veiculava, quem mandava esse tipo de ameaça gravíssima, que nem um ímpio poderia pensar em fazer. Cadê a misericórdia do povo de Deus, irmãos? Está ausente, está distante, longínqua. Vamos avançar. Bem-aventurados os limpos de coração. São aqueles que conseguem olhar para uma pessoa, por pior que seja o seu passado, e enxergá-la não como um caso perdido, mas como alguém em quem Deus quer trabalhar. São aqueles que não levam as coisas para a maldade sempre. São aqueles que conseguem olhar para cada ser humano como criatura bendita de Deus, alvo do amor de Jesus na cruz, e entender que aquela pessoa ainda tem jeito, porque o sangue de Cristo cobre uma multidão de transgressões. Pode avançar. Bem-aventurados os pacificadores. É aquele que é capaz de entrar no meio de uma contenda e gerar paz. É aquele que não fomenta discussões, é aquele que não coloca mais lenha na fogueira quando o fogo está aceso. É aquele que extingue a chama dos ódios, do ódio, da contenda, da violência. Onde ele está, ele não consegue ver o mal prevalecer, ele não consegue ver o espírito de agressividade prevalecer, porque ele faz alguma coisa de modo contrário. Vamos. E para terminar, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa de mim, que sou a justiça de Deus, disse Jesus, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, a igreja só deve experimentar uma perseguição que venha da nossa santidade. A igreja só deve experimentar calúnia e difamação que venha do nosso estilo de vida diferenciado, e não de bobagens que falemos ou façamos. Isso não é perseguição. Isso vai ser retribuição por aquilo que não deveríamos ter praticado. Então quero colocar para você o seguinte: a lógica do reino de Deus está aqui, nas bem-aventuranças. O que eu tenho que ser, o que você tem que ser, a exemplo de Jesus, está aqui nas bem-aventuranças. Esse é o texto áureo do meu caráter cristão, do seu caráter cristão. Como eu devo me portar, como eu devo falar, está tudo aqui. E nós sabemos muito bem que esse tipo de qualidade não está presente no mundo. Não está na classe política, certo, Rogério? Não está, longe disso. Não está hoje na classe evangélica. Porque a gente quer tirar vantagem de tudo, a gente quer sempre ser o primeiro, o irmãozinho que se lasque, que se dane. A gente quer sempre ter a primazia, a gente quer passar por cima do outro, custe o que custar, doe em quem doer. Não, irmãos, se queremos ser como Jesus, se temos Ele como modelo, essas qualidades são as qualidades que devem ser cultivadas em nós. Então, Igreja Batista Peniel, em nome de Jesus, queiramos simplesmente ser, e fazer, e falar como o nosso mestre. Só isso.
Vocês têm aqui nessa noite muitos homens de Deus aqui. Aliás, na verdade, cada um de vocês é um homem de Deus e uma mulher de Deus. Tá? Vamos desmistificar essa história. A unção está sobre todos aqui. Sobre todos aqui. E nós devemos sim copiar e imitar o exemplo de cada irmão fiel, de cada irmã fiel, que decidiu seguir a Jesus e pagar o preço com a sua própria vida. Mas, por favor, tomemos cuidado para que não exaltemos ninguém, a ponto de esta pessoa no nosso coração ocupar o lugar que pertence somente a Jesus. Não foi o pastor Júlio, não foi o pastor Jorge, não foi o pastor Diógenes que morreu por você na cruz, que enviou o seu Espírito Santo para selar e guardar você. Foi Jesus. E a Ele vamos seguir, imitar e copiar. Sempre, porque Ele é a base da nossa fé. Amém, igreja? Vamos ficar em pé?